dispensando as formalidades por já ter utilizado a tribuna nesta noite. Senhor presidente, eu faço uso dessa tribuna para manifestar aqui neste espaço de direito do vereador a resposta do requerimento 128 de 2012 que eu encaminhei, que, como é de conhecimento público, a demanda que eu encampei desde 2009 referente à questão de segurança pública no município, a partir das informações colhidas especificamente com os chefes de polícia, das duas polícias, tanto militar como civil. E aí, então, temos hoje a informação de que o pedido de transformar a Delegacia de Polícia Civil do município de Juquitiba, o pedido se transformou no processo GS 6745 de 2012, será encaminhado, será passar por toda a tramitação, e o de ampliação do efetivo da Polícia Militar, que seria a implantação da terceira companhia da Polícia Militar em Juquitiba, no processo GS 6737 de 2012. Isso não significa que nós estamos sendo atendidos, significa que se transformou no processo, porque atrás desse trabalho eu fui à Secretaria de Segurança Pública, eu estive em diversos gabinetes de deputados, eu encaminhei através desta casa em nome de todos os vereadores, porque todas as vezes que eu entendi que uma matéria tinha que ter peso do legislativo e não da vereadora na sala isoladamente, eu coloquei o nome de todos os vereadores, porque quando se trata de pedir um benefício para o município, a gente tem que pôr o peso de todos os membros do legislativo. E não que venha aqui e o documento seja aprovado e fala, olha, quem pediu foi a vereadora. Não, o legislativo encampou e a gente fez esse trabalho durante muito tempo. Eu estou colocando isso publicamente por quê? Porque é preciso que o município de Juquitiba, os políticos que vão continuar neste caminho, lutem por uma ideia de segurança pública e não de migalhas. Juquitiba foi instalada a Delegacia de Polícia Civil há mais de 30, 40 anos atrás. E a Polícia Militar, no molde de 50 anos atrás, quando foi instalada a primeira companhia em Itapecerica da Serra, a segunda companhia em Bugaçu, e Juquitiba é um pelotão que faz parte da segunda companhia que está instalada em Bugaçu. Portanto, todas as ordens, todo o efetivo, toda a corporação depende e obedece às ordens do comando de Bugaçu. E Juquitiba só vai se libertar desta migalha de ter aí, quando vem uma viatura nova, a outra já quebrou. Durante um tempo que a gente intensificou as reclamações, vieram viaturas novas. Naquele momento a polícia reclamou que os carros que vinham eram carros para trafegar em área urbana, e a nossa região era rural. Nós fizemos aqui também requerimento de veículos de tração 4x4. Então, todas essas demandas foram encampadas. Então, apesar da gente não estar aqui no meio do povo, porque eu já falei aqui nessa tribuna, cada vereador tem uma característica. Então, o vereador não tem a característica de estar ali, pertinho do povo, mas o vereador tem a característica de estar aqui, buscando matérias e encaminhando proposituras fundamentadas, que precisam ficar encampadas por outros que vão continuar aqui, para que isso não se perca. E aí, numa reunião malfadada, veio aqui um comandante que passou de vento em Itapecerica, ficou lá uns dias, e veio aqui e disse que quando ele recebeu a propositura, ele respondeu, desculpem, que a matéria não era pertinente, porque toda a área de segurança do perímetro de Juquitiba era 100% coberta. E a gente já discutiu isso. Onde é coberta a divisa com Ibiúna? Que fiscalização, que segurança, até uma viatura sair daqui e chegar lá, já aconteceu tudo. Ali para baixo, quando a gente entra pela Estrada Palestina e vai sair lá embaixo do Ribeirão Grande, ali quando a gente entra pelo Xangri-Lá, quando a gente entra pelo lado do Belvedere, quando a gente entra pelo lado da Laranjeira e vai se aprofundando. Então, quem falou que a nossa área de
coberta por área de segurança, não conhece a área total. Pode ser que a viatura passe lá em algum momento específico, com hora marcada, mas não atende o público totalmente. Então, nosso município, naquele tempo, teria lá 13 mil habitantes ou 8 mil habitantes. Hoje nós temos 30 mil habitantes. A realidade mudou. Mesmo que o governo responda que para transformar a delegacia civil em classe 2 precisa de ter 6 delegados, porque tem que ter plantão, é isso que nós queremos. E se ele diz, não, a gente ainda não tem efetivo porque tem que fazer concurso, ele que abre o concurso. Juquitiba está a 40 quilômetros da maior cidade da América Latina, da maior metrópole, uma das maiores metrópoles do mundo. Então por que nós temos que nos submeter a essa condição de submunicípio, de subcontemporâneo? Por quê? Porque nós temos que nos manter com essa realidade quando os compadres é que combinavam lá, então você vai me arrumar um voto, então eu combino lá com você e vai ser assim, na sua cidade vai ter delegacia, na sua vou mandar um comandante. Não é mais assim. O cidadão tem direito, o cidadão precisa ser protegido. E é óbvio que isso não vai mudar por causa da fala de uma vereadora aqui no município. Mas a documentação foi encaminhada por diversas vezes, o processo está encaminhado. Agora, depende dos demais continuarem ou não. Justificativa política para conseguir existe. E justificativa política para não conseguir também existe. Vai depender de quem estiver do lado do poder para defender ou não a tal propositura, certo? Que é assim que funciona. A outra questão que eu quero colocar aqui, que entre as demandas tantas que eu encaminhei com relação à passarela, à extensão da passarela das senhorinhas para atender as crianças que saem lá da cabeceira do bairro da Vila São Jorge para a escola, a gente já recebeu aqui, através de ofício, confirmação de que aquela extensão vai ser executada. Eu acompanhei um engenheiro lá da UHL que fez a medida. Depois eles alegaram que não era possível porque estava na rota do fio da Eletropaulo. Eu voltei lá e justifiquei que a outra extensão para o lado esquerdo está na mesma direção do fio. Ele não está na direção do fio. Então por que a outra, no sentido São Paulo, não pode também seguir a mesma direção? Então, assim, são demandas que, embora a gente não esteja todos os dias aqui presente, porque como todo mundo sabe, eu acumulo cargo, eu sou servidora pública, continuo sendo, vou continuar. Quando eu fui na casa das pessoas pedir o voto, eu já era servidora pública. Foi exatamente por causa do meu trabalho de servidora pública que as pessoas acreditaram na minha proposta de trabalho. Então, como nós estamos finalizando o semestre, eu acredito que esse é o momento da gente fazer uma prestação de conta para os munícipes. Então, eu, enquanto vereadora na Salete, tenho esta avaliação, esta informação para dar para as pessoas. Com relação às questões que nós já ouvimos aqui nessa tribuna inúmeras vezes, que às vezes eu deixo de falar, porque cansa o munícipe de ficar ouvindo a mesma coisa sem solução. O povo, quando escolheu o vereador e o prefeito, ele quer solução para o problema. O grito não vai adiantar de nada. A mentira também não vai adiantar de nada. Inventar que o outro fez errado também não vai mudar a nossa realidade. Nós precisamos de arregaçar as mangas e juntar esforço, gente. Juquitiba não vai sair disso. Ponto. Tivemos aqui também nessa tribuna já falas de elogio à prefeita porque pagou a conta da Eletropaulo. É um passo. Porque na primeira reunião que eu estive com mais 2 vereadores aqui no gabinete da Eletropaulo, logo no início do nosso mandato, querendo entender por que nossas ruas são escuras, por que tem trecho que não tem lâmpada, por que tem lugar que os postes estavam com a lâmpada queimada, e a informação que teve, os vereadores são testemunhas, eles não podiam expandir 1 metro, porque tinha uma dívida enorme e que a dívida tinha parado de ser paga há alguns 2 anos atrás, a dívida tinha parado de ser paga. Isso foi no início da nossa gestão em 2009. Então aqui não se trata de tacar a culpa, mas eu estou querendo dizer assim, há um trabalho sendo feito, incansável, há uma tentativa, porém nosso município tem inúmeras dificuldades. Hoje eu fico feliz de ver que nós conseguimos
conseguimos aprovar um projeto que é de implantação de mais uma escola no distrito dos Barnabés. Esta escola, se conseguir a construção, será uma escola técnica. Tem a demanda, tem o número de alunos. A escola estadual do Barnabés está explodindo de aluno. A condição da escola fica totalmente inadequada para o número de alunos que tem. E se conseguir esse projeto, eu agradeço os vereadores por terem votado favorável da compra do terreno, que eu espero que ocorra, embora a gente esteja vendo aí que tem alguns problemas, porque é uma felicidade para nós. Já pensou a gente conseguir a construção de uma escola mais no distrito dos Barnabés? Então, nós estamos trabalhando sim pela população, fazemos o que pudemos. Agora, infelizmente, o trabalho do vereador fica truncado quando o trabalho do executivo não tem produção, infelizmente. Eu acredito que a prefeita gostaria muito de realizar muitas coisas, porque ela vê a necessidade. Porém, ela tem aí a sua incapacidade. Parabenizo o vereador Dimas por ter feito aí uma movimentação de parceria com o município de São Lourenço e conseguido realização. É disso que o município precisa. De ações que mobilizem, que ajudem a chegar lá, construir a ponte, a pôr o poste e não ficar desfazendo o tempo todo e tentando desconstruir o que foi feito. Também quero colocar aqui que hoje, então, no nosso regimento interno, existe um dispositivo que trata de outorga do título de cidadão juritibense ao cidadão que é de fora, que veio para o município e que tenha realizado no município ação de reconhecido mérito pela comunidade. E aí então as pessoas vão lá e outorgam este título. E que neste dia, quero dizer que seu Estércio foi feliz em ser agraciado com o título. Porém, os professores, os 21 professores no ano passado, mais ou menos por essa mesma data, não teve a mesma sorte. Eu vou colocar aqui para que essa câmera filme. Esta folha, onde consta que os 21 professores tiveram, só 7 dos 21 tiveram o título autorizado. E naquela época, eu vim aqui e falei, os professores que mal nenhum fizeram ao município, lhe foi negado o reconhecimento. E no projeto dizia, professor que estava no município há mais de 21 anos de trabalho e que trabalharam nas escolas isoladas, andando por estradas onde só tinha mato de lado a lado, por lama, dormindo lá a semana toda lá no meio do mato, cozinhando a merenda, porque naquele tempo o professor fazia a merenda num caldeirão para as crianças, recebendo ajuda lá dos munícipes, de trazer uma batata, não sei o quê. Esses cidadãos que vieram de inúmeras regiões, pessoas aqui que são conhecidas, mas que não são faladas, que não são que não tem esse glamour aí da comunidade falar o seu nome. São pessoas anônimas que continuam aí trabalhando, algumas se aposentaram, continuam lá na sua lidinha, essas tiveram os seus títulos negados. Inclusive, senhor presidente, relacionando o fato com o desrespeito que houve aqui hoje, esse desrespeito houve também naquele dia, quando foi negado o título aos professores, inclusive a mim, eu não sabia que tinha um título para mim, isso também não tem problema, e na hora aqui, o repórter riu muito e fez questão de colocar uma manchete, foi negado a Ana Salete o título de cidadã juritibense. Olha, senhores, não era uma coisa que eu esperava. Agora, a minha preocupação é quando o legislativo inteiro nega o título aos professores. Esse sim é que eu acho que precisava ser repensado. Foram pesquisar, eu mandei para a escola para perguntar quantos anos a pessoa chegou, quanto tempo a pessoa... Senhor presidente, meu tempo está acabando, eu peço mais 1 minuto e meio para concluir minha fala. Eu mandei o papel para as escolas perguntando quando a pessoa chegou, qual era o nome completo, de onde a pessoa veio. Porém, eu não fiz a manobra política de convidá-los todos
para aplaudir. Eu nem avisei a pessoa que ela estava recebendo um título. Porque eu não estava querendo criar ali um viés político. Porém, senhores, e aqueles que me ouvem, seja através da TV Câmara ou através da Folha BR, ou senhores que com paciência ainda estão aqui presentes, e os nobres colegas, eu digo, a manobra política é o pior veneno, senhores, que pode existir na humanidade. Porque naquele dia pensou-se, vamos deixar ela pôr os nomes e a gente então nega na frente de todo mundo para que ela passe a vergonha das pessoas pensarem, ó, nós estamos votando, não é contra vocês, é contra a pessoa que fez o projeto. Bom, revela uma grande mediocridade. Porque na verdade as pessoas nem sabiam. E agora vão saber. Vão saber quem era, vão saber os números que votaram contra. Tá? Então é assim, são questões, gente, que empobrecem o legislativo e a gente nem percebe. Parecem coisas minúsculas? Parecem. Isso faz parte da nossa cultura. Nossa cultura dejuditiva. Então, hoje o seu Stércio foi mais feliz, porque ele mereceu, e aí se o legislativo otorgou, é bem merecido. Agora, infelizmente, os nossos professores que chegaram a 21 anos ou mais, gente que já se aposentou, não tiveram a mesma felicidade, o mesmo reconhecimento. E aí, naquele dia a Câmara estava vazia, porque eu nem tinha avisado as pessoas, porque a minha intenção não era política. A minha intenção era no dia 12 de outubro, numa cerimônia especial, trazer todos os professores aqui, e aí sim, no convite, mandar convidando a pessoa e dizendo, olha, você será homenageado neste dia. A gente sabe que na casa foi otorgado o título de cidadão juritibense para a pessoa que é de fora daqui, com placa que é muito maior que esse sulfite, placa de inox, que são caras, e que a pessoa nunca veio buscar, e que encontra-se guardada. E para os professores, ia fazer, eu tinha até concordado que ser uma coisinha pequena, porque o que importava é o reconhecimento público desse cidadão. Então, quando chega a campanha eleitoral, as pessoas têm até orientação pela televisão. Verifiquem os candidatos que defendem a educação. Mas agora eu acrescento, verifiquem o que eles defendem na educação. Porque é isso que a gente tem que visualizar. Então, gente, essa é uma questão que a gente precisa pensar, e eu espero que os professores estejam olhando para esse fator, que as famílias dos professores olhem para esse fator, que os pais dos alunos que têm os seus filhos lá trabalhando horas e horas por dia dentro da escola, e na hora que for dar o seu voto, pensem nesse dia fatídico aqui de 2011. Que foi um dia assim, que vai ficar diferente na história do Legislativo de Juritiba. A outra questão que eu vou colocar rapidamente é que nós tivemos hoje aqui uma manifestação onde uma pessoa verbalizou em alto e bom tom, senhor presidente, que o regimento é descumprido pelos edis. Então, eu gostaria que o jurídico da casa fizesse uma manifestação por escrita para ser lido na próxima sessão. Em que momento os edis desta casa descumpriram o regimento? Porque eu sou uma vereadora cumpridora regimentalmente das minhas obrigações e não sei em que momento eu descumpri. Se há alguém que descumpre, não podia ser dito os edis. O outro fator é que dentro do recinto da casa, o regimento está dizendo o vereador não pode ser desrespeitado e nem afrontado. Então, naquele momento que estávamos em sessão, tendo suspendido ou não podia estar sendo dada uma entrevista em tão alto tom em desaforamento a uma pessoa do legislativo. Esse é um ponto. A outra questão, só para fechar minha fala, é que eu agradeço a todos os munícipes que têm tido aí essa paciência com a gente do legislativo. Agradeço os pares pela convivência que a gente teve. Nem sempre a nossa convivência foi tão amigável, porque democracia é isso. As pessoas têm ideias diferentes e vão defender as ideias. E aí, o que nós também precisamos pensar aqui no nosso legislativo é assim, o povo que está lá fora não conhece o regimento. Então, eu vejo que quando o presidente fala suspenda a sessão por 10 minutos para a discussão do projeto, eu vejo que as pessoas dão risada e falam assim, tá. Gente,
é uma obrigação nossa, é democracia. Nós temos que ouvir a ideia dos 9 pares. Mesmo que a gente já conversou sobre o projeto, é preciso, num dado momento, um pediu para ser revisto, então vamos lá rever. E aí, e não é infelizmente, felizmente, já é democracia. Embora o nosso regimento ele é engessado, ele não permite a discussão, e por isso eu parabenizo a vereadora Ângela hoje, porque ela teve coragem de logo em seguida ao par ter dito alguma coisa que lhe propôs uma manifestação, então veio e se esclareceu. Eu acho que é isso. E a questão de ter dito que há uma fraude, há um envolvimento errôneo do executivo, vai sim ser apurado. Nós vamos apoiar toda a pesquisa que for feita para levantar o que tiver errado. Agora, não é, antes de se apurar, jogar a conversa no vento. Eu, por exemplo, nessa sacolinha feia de pano aqui, eu tenho um pacote de documentos que eu entreguei no Ministério Público, que eu entreguei no Tribunal de Contas, e nem por isso eu falei aqui, já foi no ano passado. Então, isso num outro momento vai ser falado. Mas o que eu quero dizer é assim, vereador tem que ter bom senso, responsabilidade. Política a gente faz lá no palanque. E aqui, a gente faz a política sim, mas a gente tem que ter como meta principal o bem do município. Aquilo que vai causar o bem. E o que vai causar o mal, a gente tem que limpar. Porque quem tem teto de vidro não atira pedra no telhado do vizinho. Muito obrigada, senhor presidente. Desculpa pelo estendimento do tempo.